Olá, meus irmãos. Hoje nós vamos refletir um pouquinho no Salmo 38, que é um salmo de Davi, em memória. Diz assim: não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado, pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades. Como fardos pesados excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos e a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me excitado o coração, faltam-me as forças e a luz dos meus olhos. Essa mesma já não está comigo. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga e os meus parentes ficam de longe. Armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida. Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo o dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a boca. Sou com efeito como quem não ouve, e em cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor, Deus meu. Porque eu dizia, não suceda que se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé. Pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre perante mim. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem causa me odeiam. Da mesma sorte os que pagam o mal pelo bem, são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Irmãos, esse é um salmo onde Davi, ele clama a misericórdia do Senhor, né? E ele está vivendo um momento difícil, né? Há uma questão de um sofrimento físico muito claro aqui nas palavras que ele usa, né? Ele fala das forças dele, né? Os fardos são mais pesados do que as forças dele, né? As feridas, as chagas, né? Infectas e purulentas, enfim. É um momento difícil que ele enfrenta. E além de ser um momento difícil na própria saúde, por causa dos sofrimentos físicos, é um momento também onde os inimigos se aproveitam, né? Onde aqueles que não querem bem, e até alguns que antes estavam próximos, né? Se afastaram. Ele diz aqui, os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga, os meus parentes ficam de longe. Até alguns que eram próximos, né? O que Davi julgava que era alguém que iria lhe querer muito bem e alguém com quem ele poderia contar num momento como esse, essas pessoas se afastaram, né? E alguns se aproveitaram disso, né? Tinham prazer em ver Davi passar por esse momento difícil. E é uma questão muito preciosa aqui que eu quero te convidar a refletir comigo, para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento na presença do nosso Deus. Se você prestou atenção, Davi reconhece que esse estado lastimável em que ele se encontra é responsabilidade dele. É tudo fruto do pecado dele. Davi não está aqui tentando repartir culpa, tentando dizer que ele está assim porque outras pessoas o enganaram, outras pessoas o seduziram e o fizeram andar por caminhos tortos. Não.
né? Ele reconhece que o sofrimento, inclusive, né, é a mão do Senhor tratando com ele. Olha que coisa interessante, nós já lemos outros salmos aqui, onde Davi usa uma linguagem de guerra, né, para fazer referência ao Senhor como aquele que lutava as guerras dele, né, como aquele que batalhava por ele. Mas olha o que ele diz agora, ele usa uma linguagem de guerra, demonstrando que o Senhor agora está trabalhando nele, está operando contra ele, olha. Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Ou seja, as setas do Senhor estavam em Davi agora. Davi reconhece que aquele sofrimento, que tudo aquilo que ele estava passando, era a mão de Deus que tinha se voltado contra ele. Mas contra ele numa perspectiva que não é um contra, que é aquele contra que é mal. É um contra que é um contra no sentido de ser contra os interesses que Davi tem, mas é a favor ao propósito divino para Davi. Então acaba não sendo um contra que é totalmente contra, é um contra que é para promover o bem na vida de Davi. Porque quando Deus é glorificado, aí então, de fato, nós estamos experimentando e caminhando do jeito que Deus quer. Então, no fundo, era algo que promoveria o bem na vida de Davi. Porque era uma disciplina para tratar com o pecado dele. Então, ainda que aquele momento fosse desconfortável do ponto de vista físico, do ponto de vista da saúde e até das relações com aqueles que estavam em volta, aquilo era um bem espiritualmente falando. E o que Davi faz? Como que Davi se comporta? Davi assume o seu pecado e ele clama ao Senhor por misericórdia. E é sobre isso que nós vamos pensar um pouquinho agora. Quando você estiver passando por esses momentos difíceis, ao invés de ficar procurando repartir a culpa, jogar a culpa nos outros, né? Ficar tentando arrumar qualquer desculpa para alimentar uma vitimização, uma autocomiseração, faça um exercício, né, para poder olhar para dentro, para pedir a Deus que te ilumine a mente e o coração, para que você enxergue os teus próprios caminhos, né, as tuas próprias motivações, e para que você reconheça os teus pecados, assim como Davi está reconhecendo aqui. Para que você possa confessá-los, para que no meio desse momento difícil, essa dificuldade, você seja disciplinado, seja tratado pelo Senhor. Para que todo o momento difícil que você possa estar experimentando agora, ou possa vir a experimentar, seja algo que seja trabalhado por Deus como um terreno fértil para fazer brotar quebrantamento, humilhação. Porque é somente no meio desse quebrantamento que a gente experimenta alegria no Senhor. É uma coisa paradoxal, né? Mas a Escritura está cheia de paradoxos, né? E a vida cristã, ela tem alguns paradoxos. Por exemplo, o próprio Senhor Jesus disse que a gente, né, quem acha a vida nesse mundo, na verdade, perdeu. Isso é um paradoxo, né? Como é que alguém acha e perde? Né? Mas é assim, quem acha a vida nesse mundo, a perdeu. E quem a perde nesse mundo por amor do Evangelho, a encontrou. Então são essas ideias opostas, mas que na verdade precisam estar juntas, né? A de perder e a de ganhar. E disso que nós estamos falando, tem um paradoxo também, porque na verdade nós só conseguimos nos alegrar na graça de Deus, na medida que a gente reconhece a nossa limitação e o nosso pecado. Porque quanto maior é a nossa reflexão e a nossa consciência do nosso pecado, maior também é a nossa consciência da necessidade que temos do amor e da misericórdia e da graça de Deus. E então, isso nos dá de fato uma alegria maior. Porque quando desfrutamos desse perdão, nós temos uma consciência maior do quanto de fato é o tamanho desse perdão. Porque nós vamos olhar para ele na proporção que nós reconhecemos o nosso pecado, a nossa miséria. Ou seja, é importante que a gente saiba o quão profundo é o poço no qual o pecado nos lançou, para que a gente tenha uma noção também do quão profunda a mão de Deus desceu para nos alcançar e nos trazer à tona. Então aproveite os momentos difíceis da vida, não para murmurar, não para ficar de vitimização,
de autocomiseração, mas para pensar na vida, para pedir ao Senhor que te ilumine a mente e o coração, para que você enxergue os caminhos maus do teu coração e se arrependa deles. E em se arrependendo deles, se alegre em Deus e se fortaleça em Deus. E espere no Senhor a restauração. Que o Senhor te abençoe, te dê um tempo de quebrantamento e uma vida, né, humilde na presença dEle, confiando na graça e se alegrando na graça, no amor e na misericórdia do nosso Deus. Deus te abençoe, te dê um ótimo dia. Amém.